Quanto mais você ora, mais unção, mais revelações Deus derrama sobre a sua vida. Quanto mais você ora, mais você se aproxima de Deus. Quanto mais você ora, mais os seus olhos ficam abertos para que você compreenda o mundo espiritual. Orar e ler a palavra de Deus todos os dias significa ter a sua lâmpada acesa para enxergar o que está acontecendo neste mundo que já está debaixo de uma escuridão. E eu falei no último vídeo a respeito de uma unção especial que estaria sendo derramada para acender a menorá, que é a igreja. Neste exato momento que nós estamos vivendo, boa parte daquelas 7 lâmpadas da menorá que representa a igreja está apagada. E Deus está preparando as 2 árvores, as 2 oliveiras, para verterem azeite dourado e acender essas lâmpadas que estão apagadas. E na parábola das 10 virgens, essa unção que será derramada pelas 2 oliveiras é também chamada de o grito. As 2 testemunhas, que são as 2 oliveiras, estarão gritando, estarão derramando a sua unção para acender a lâmpada ou para acordar as virgens prudentes. Eu sei que esse é um grande mistério que tem grandes detalhes. É por isso que eu vou deixar aqui na descrição os vídeos que eu falo a respeito das 2 casas de Israel e também sobre as 2 testemunhas, né? Que é a mesma coisa. As 2 casas de Israel são as 2 testemunhas e são os 2 profetas ungidos do Senhor. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar mais um pouquinho sobre como Deus tem preparado os gentios, nós que não somos judeus, para fazer parte dessas 2 testemunhas que no final dos tempos estarão recebendo uma unção especial. Será que Deus não está preparando a sua vida para que você receba essa unção especial? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Como eu falei no vídeo anterior, o profeta Zacarias relata, ele recebe a revelação de que os 2 ungidos do Senhor estarão vertendo de si uma unção especial, um azeite dourado, que é a capacitação para fazer milagres, é a capacitação para pregar o evangelho do reino e também é a capacitação para acordar os cristãos que estão dormindo. E se você fizer parte das 2 testemunhas, se você fizer parte do grupo de pessoas que vão receber uma unção especial, saiba que muitas coisas que você está passando agora é Deus te preparando para receber este azeite puro, novinho, limpinho, um azeite extra virgem, uma unção, uma capacitação especial para o período que nós estamos entrando. Vai lá comigo em Apocalipse capítulo 11, vamos ler apenas os versículos 3 e 4. Que diz assim: darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, ou seja, darei as minhas testemunhas que profetizem por 3 anos e meio, o período da grande tribulação. Vestidas de pano de saco, ou seja, essas 2 testemunhas estarão pregando a mensagem que essencialmente significa arrependei-vos. Estará pregando a respeito de que a igreja precisa acordar para as coisas que estão acontecendo. Estarão vestidas de pano de saco, por quê? Porque a essência da mensagem das 2 testemunhas é para que as pessoas se arrependam de seus pecados. É para que a igreja abandone os seus pecados e os seus misticismos. É para que a igreja acorde e enxergue o sistema deste mundo que já está dominando até as próprias congregações. Pano de saco representa humilhação. E nós vamos encontrar nos profetas, se eu não me engano, Oséias, dizendo que Deus estaria derramando um espírito de súplica, ou seja, para que as pessoas se arrependam de seus pecados. As 2 testemunhas estarão pregando vestidas de pano de saco durante 3 anos e meio. Versículo 4. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor de toda a terra. Então aqui, João, em Apocalipse, está confirmando as palavras do profeta Zacarias, que as 2 testemunhas são as 2 oliveiras. O profeta Zacarias vai dizer que essas 2 testemunhas estão ali vertendo de si azeite dourado, uma unção especial para pregar o evangelho do reino e para acordar os cristãos que estão dormindo espiritualmente. Agora,
O apóstolo Paulo, ele tem falado, ele escreveu em suas cartas a respeito da salvação dos gentios e que judeus e gentios precisariam estar em unidade. Os gentios foram incluídos no plano de Deus para fazerem parte das duas testemunhas. Os gentios foram enxertados na oliveira. Presta atenção. Romanos capítulo 11, vamos ler os versículos 24 e 25. Que diz assim: pois, se foste cortado da que, por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais? Nesse versículo 24, o apóstolo Paulo está dizendo para os gentios: vocês foram enxertados na boa oliveira. E quem que é a oliveira? A oliveira é o próprio Senhor Jesus Cristo. Só que Deus estará, nós como fazemos parte do corpo de Cristo, os judeus e gentios fazem parte do corpo de Cristo, e nós gentios nós fomos enxertados nessa oliveira. Então agora, Jesus Cristo como a oliveira nos enxertou nessa mesma oliveira e na plenitude do Espírito, no derramar dessa unção, nós estaremos vertendo o azeite dourado. Jesus Cristo é a oliveira e nós, judeus e gentios que fazemos parte de seu corpo, também somos essa oliveira. Só que os não-judeus foram enxertados, foram colocados e agora fazem parte dessa promessa e agora fazem parte dessa unção que Deus estará derramando no final dos tempos. Olha o versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E o que significa isso? A totalidade dos não-judeus, e aqui o apóstolo Paulo está confirmando uma profecia de Jacó. Jacó inverte as mãos abençoando os dois filhos de José, e ele diz que de Efraim sairia a plenitude dos gentios. Ali Jacó já estava profetizando que em um determinado período os gentios fariam parte da família de Deus. Oséias confirma esta promessa, esta profecia, dizendo que judeus e gentios eles estariam andando como uma só nação, uma só congregação. Então, queridos, nós fazemos parte dessa oliveira e no final dos tempos Deus estará derramando uma unção especial sobre as nossas vidas. Olha só o que o profeta Jeremias diz. Jeremias capítulo 11, vamos ler os versículos 16 e 17, que diz assim: o Senhor te chamou de oliveira verde, formosa, por seus deliciosos frutos, mas agora a voz de grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e consumiu os seus ramos. Presta atenção, olha o versículo 17. Porque o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal pela maldade que a casa de Israel e a casa de Judá para si mesmas fizeram. Pois me provocaram a ira queimando incenso a Baal. Aqui Deus está pronunciando, algo ruim que aconteceria com as duas casas, com os dois reinos, Efraim e Judá, ou Israel e Judá, reino do sul e reino do norte. Só que o versículo 16 fala que o Senhor te chamou de oliveira verde. Nós vemos aqui o profeta Jeremias confirmando que as duas oliveiras são judeus e gentios. Aqueles que vieram da linhagem de Davi, de Judá, e aqueles que vieram da mistura dos povos Efraim ou a casa de Israel. Deus tem anunciado que estará derramando uma unção especial sobre as duas oliveiras. Nos próximos vídeos nós estaremos falando sobre essa profecia de Zacarias, quando Deus estará usando as duas oliveiras, as duas testemunhas, para acender o restante da igreja. Bom, nós finalizamos aqui mais esta palavra, mais essa breve meditação, e eu te agradeço pela sua companhia. Que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo nos próximos estudos.